Portanto, esquematicamente falando, a crise do 27 de maio de 1987 e os dias subsequentes foram o culminar das inteligências antigas da isolada primeira região política militar e a sua elite desconhecia, e que muito cedo entrou em contraposição com a liderança capitaneada por Agostinho Neto e Lúcio Lara, e baseado por razão objetiva no asilo em 1974, a altura que se deu o milagroso golpe dos Estados de Portugal. Tal diferenciação sociológica agudizou-se à medida que se radicalizou. Quer dizer, tal diferenciação sociológica agudizou-se à medida que se radicalizava a resolução e que os interesses de classe em presença do seio da direção do MPLA entraram em conflito subsequentemente irremediável rota de coligação traduzida no fatídico e sangrento acontecimentos em que a população saía à rua para persuadir o Dr. Agostinho Neto a não se deixar levar por Lúcio Lara e Paz, porque o verdadeiro mentor dos acontecimentos, ou o verdadeiro arquiteto, né, do 27 de maio, ou da chacina do 27 de maio, é o Lúcio Lara. O Lúcio Lara, na altura, secretário administrativo do Bureau Político, e depois era padrinho de Agostinho Neto, padrinho do casamento de Agostinho Neto, pois o Neto fazia tudo que ele dissesse. Até uns mais velhos que dizem que o Lúcio Lara só não liderou o país porque era branco. Se fosse preto, teria substituído o Agostinho Neto, na altura que morreu. Talvez por esse motivo é que ele não chegou a ascender o cargo do presidente. Portanto, os acontecimentos de 27 de maio, aquela correria toda, foi arquitetado pelo Lúcio Lara e com Carreira, o Nambwe, que era chefe da DISA, o Chieto, que era do Estado-Maior General, e o Ludo Sassung, que era também da DISA. Portanto, o Nito Alves, pelas qualidades demonstradas, foi comendo pelo Bureau Político, ou foi condenado pelo Bureau Político na altura de fraccionista. E depois, consequentemente, foi expulso e deu o que deu, a história que nós já conhecemos. Embora que há várias tentativas para afastar o Nito Alves do setor organizativo do movimento, não surtiram feito desejado, pelo contrário, em pouco tempo estruturou na classe operária, criando-se grupo de ação nas diferentes empresas então deixadas pelos colonialistas. A nível do setor público, surgiram também organismos aliando-se à execução de tarefas imediatas, à elevação da formação política, mediante o estudo e a discussão dos problemas concretos na revolução radical para a implantação do socialismo, divisa então defendida pela ala da esquerda. É importante também referir aqui que a tendência, ou a chamada tendência nitista, ganhou cada vez mais expressão junto das amplas massas populares desfavorecidas, pois vinha no Nito Alves uma alternativa da degradação das condições sociais da altura, porque havia muita miséria depois da independência, porque há uns compatriotas que foram incutir na cabeça dos angolanos a ideia de que temos que partir tudo que o colono deixou para depois recomeçar a construir ou construir novamente o país que eles desejavam na altura. Né? E na altura, como a maior parte dos dirigentes eram analfabetos, nem tinha nem sequer quinta classe na altura, e obviamente a maior parte das pessoas citaram e foram destruídos monumentos históricos. Vou dar um exemplo prático no Mochico. No Mochico havia um governo provincial, não o atual que está aparecendo. Havia a melhor estrutura do governo provincial que o colono deixou, situava-se no Mochico. E na altura o comissário provincial do Mochico mandou partir tudo mesmo. Nem sobrou nem sequer um prego para contar a história, que havia lá um edifício. E hoje andei com uma sede toda tirada, toda à toa, pá. Tudo à toa mesmo. Pois é. O Lúcio Lara, na altura, porque ele que começou com a intriga e restante, era absolutamente incapaz de persuadir os seus fatos em movimentos do tempo e no espaço. Era absolutamente incapaz de explicá-lo
à base de princípios de casualidade, além de serem totalmente incapazes de ver o anexo da interação objetiva existente entre os mesmos. E ele e seus pares limitavam simplesmente a atribuir calúnias, distribuir calúnias e outras coisas. Porque é uma história interessante nisso, que mais irritou o Lúcio Lara, que ainda hoje vive numa cadeira de roda, pá, e fica a babar, e por dia dizem que enche 2 copos. Ele fica a babar, ele mete 2 copos, enche 2 copos de baba. Depois o empregado é que vai deitar. Pois é. O Lúcio Lara, junto com os seus pares, distribuíram calúnia, difamação de todo tipo, de toda espécie, somente para denegrir e para tirar o Nito Alves e seus companheiros do caminho. E até havia histórias engraçadas que, nessas alturas, durante o período de janeiro a fevereiro, né, havia bairro onde, claro, os fanáticos escreviam o nome do Neto na parede, e à noite iam lá uns elementos companheiros do Nito Alves apagavam o E, metiam lá e, em vez de Neto, ficava Nito. Né? E isso irritava seriamente a Diza, e não sou somente o Lúcio Lara, que eu era o arquiteto desta manobra. Portanto, em tese, os autores das acusações negaram simplesmente o princípio de determinismo filosófico pedrangular de toda explicação verdadeiramente científica do mundo e seus fenômenos, quer sociais, políticos, históricos e das leis adjetivas que o reagem. Para o MPLA, o mecanismo da calúnia é quase sempre adicionado a partir de um facto banalíssimo que a íntegra depois omite. A título de exemplo, temos aí o incidente que aconteceu, que dizem o que aconteceu entre os militantes que dizem que foram militantes da UNITA, lá aqui no Troço, quando saíam de uma atividade no Troço do Bocói, que mesmo o motorista, não tendo a razão, tem feito manobras perigosas, ter morto um militante, que é uma vida, que é uma pessoa, um cidadão angolano, um eleitor, né? E tentou fugir com a revolta dos populares, e a TPA e o MPLA entenderam que tinha que dar mais importância a um carro que uma pessoa compra, que cada um de nós com dinheiro no bolso vai no stand e compra um carro, e já uma vida que não se compra. Né? E eu gostaria aqui de perguntar aos membros do MPLA presente que me mostre a loja onde vende vida humana, ou pelo menos que ele comprou do meu filho que morreu há 3 anos. Epa. Já que deu-se tanta importância num carro do que numa pessoa. Portanto, eu vou falar desses acontecimentos em torno dos direitos humanos. Como é que está intitulado em termos de direitos humanos? Na sua obra intitulada Lalipo, Adeus uma revolução, Adeus uma revolução traída, de Antônio Roberto Neto, é o sobrinho materno de Agostinho Neto. Ele descreve alguns pontos também em torno do 27 de maio e diz assim: se isso fosse possível, né, diz assim, todos os detidos não tinham direito nem sequer de reclamar, como acontece em outras instituições e serviços. Veja, qualquer preso na altura, né, embora que eram presos arbitrariamente, sem qualquer julgamento, era só chegar para o preso e matar quando quisesse, quando bem entendesse. Ou se alguém dormisse e sonhasse com um preso feio e acordava, ia logo à busca, à procura desse preso e matava, só porque sonhou com ele. Né? E havia até coisas mais caricatas. Há pessoas que, de tanto habituar a apertar o gatilho, quando ficasse assim uns 5 minutos sem apertar o gatilho, ficava doente. E tem que logo estender umas 10 pessoas ou 20 e começar a dar pim, 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 pim. E todos, até matarem todos. O Alberto Neto diz: se isso fosse possível, né, pelo menos os presos tivessem direito de reclamar como é que eram tratados, né? Se isso fosse possível, quantos angolanos não teriam sido salvos no tempo colonial
e depois da independência proclamado pelo MPLA em 11 de novembro. Ou então, os inúmeros presos inocentes barbaramente mortos no 27 de maio de 67, entre eles os músicos Arthur Nunes, David Zé, Urbano de Castro, cantores angolanos de canto livre, heróis nacionais da música e tantos outros. É bem verdade que os novos cantores, ou os atuais cantores, os nossos novos cantores, né, ou os cantores da nossa geração, não têm a mesma coerência de que estes músicos. Razão pela qual agora a televisão pública entendeu que tem que nos banalizar com músicos à toa. Vamos dar um tempo bem rápido. Vamos lá analisar esse programa sempre a subir. Com aqueles 2 minutos aí, parece que fumam lhamba ou cheiram gasolina antes de vir e para fazer aquelas gravações. É incrível. Eu não sei o que é que a população pode aprender, não sei o que é que realmente aquele programa ensina as pessoas. Eu não sei. É incrível. O que o MPLA ensinou atualmente aos nossos músicos é cantar com cobardia, com medo, com desdém pelo regime que fez a mesma coisa que o Pinochet fez aos cantores mortos por cantarem a mensagem da democracia. E o Pinochet lá também fez a mesma coisa. Matou os cantores porque cantavam a democracia. E aqui a Agostinho simplesmente imitou o que o amigo dele, Pinochet, fazia. Portanto, milhões de angolanos foram assassinados ao ordem da DISA, militantes do MPLA vítimas da justiça, militantes do MPLA que não citava o terror da DISA, imposta pelo energumenos, a solo do sistema de segurança imposto pelo KGB e outros serviços estrangeiros que foram ou que formaram torturadores na escola de Praga, Langley, Havana e na famigerada Stasi, na Alemanha do Leste. E curiosamente, todas as pessoas que matou, os assassinos do 27 de maio, os executores, tiveram que aprender a matar fora do país para ver que ensaiar com os seus irmãos. E as escolas que eles foram aprender, se tu localizes na Praga, né? Praga, Langley, Havana e no Stasi, né? Nos países que na altura eram seus aliados. A partir dessa data teve lugar em Angola uma das maiores assassinas de África pós-colonial e toda uma história de prisões arbitrárias. Milhares de angolanos foram presos em Angola ou mandados regressar do estrangeiro para serem depois encarcerados, posteriormente mortos. Uns foram lançados no cimo do Tundavala, né? Onde foram lançados aí na fenda do Tundavala, foram lançados lá umas tantas. Outros enterrados nas Palmeirinhas e outros nas valas comuns, e que foram abertos em todo o país. E há relato de que o mais recente dos massacres sobre 27 de maio aconteceram no Triângulo da Terra Nova, lá para quem vai para os congolenses. Naquele triângulo existe uma vala comum onde enterraram várias pessoas e calcula-se cerca de 4.500 pessoas naquele triângulo dos congolenses. É a lei da vida, né? Mas um dia os corpos que lá foram enterrados vão ter que ser exumados, né? Porque não foram poucas. Porque a tradição africana nos ensina que nós devemos enterrar os nossos mortos de acordo com os nossos rituais. Eu sempre defendo, nós somos africanos. E nós africanos temos nossas manias, temos nossos costumes. Né? E nós temos a nossa forma como tratamos os nossos mortos. As pessoas que partilharam momentos felizes conosco. Portanto, enquanto o governo insistir em não entregar as ossadas de milhões de angolanos que andam por aí em valas comuns, não só as vítimas do 27 de maio, e também como outras vítimas de 92, na qual calcula-se mais de 60.000 pessoas que morreram nesse período, né? Entre eles Bakongo e Umbundo, somente Bakongo e Umbundo.
não havia quimbuns nem outras pessoas. Né? É necessário que essas almas, que essas pessoas sejam libertadas, né? Para que os seus familiares, seus parentes cumpram os rituais habituais, para que as suas almas repousam realmente em paz. Porque não adianta falarmos de estarmos a viver em paz. Olha, para ser sincero, eu tenho saudade de ouvir tiro. E 10 anos de paz, o meu bolso reduziu, não aumentou. Não sei porquê. As minhas contas triplicaram nos últimos 10 anos. Não está me rendendo nada, pessoalmente. Agora, não sei se você está me rendendo. É claro que a guerra causa sempre sofrimento, mas é a lei da vida. Portanto, há um dos sobreviventes, o Michel, ele diz que a questão do 27 de maio resume-se simplesmente a questão do racismo. E é bem verdade. Ora, vejamos. Os quadros que foram durante os acontecimentos do 27 de maio, todos os quadros que se formaram, né? Todos os quadros que foram formados, todos os quadros negros que foram formados durante esse período, que o colono até deixou, todos foram mortos, só por serem negros. E os mulatos, que eram pouco na altura, porque os mulatos na altura se interessavam-se mais em arranjar carros, de ser camionistas, né? Entre outros, está aí, andam aí. Mas todos os negros que estiveram 4ª classe, 5ª classe, e alguns que estudavam 12ª restante, todos foram mortos. E depois apareceu o presidente, no ano passado, a dizer que até 1984 não tínhamos quadros. É claro que não tínhamos quadros. Se todos os quadros que nós tínhamos depois da independência, o MPLA matou, que quadro que nós teríamos? E giz nós temos. Claro que temos giz. E os quadros onde é que estão? Foram todos na vala comum. Por causa dessa repressão operada dentro da estrutura do MPLA, foram os negros angolanos impedidos de poder atingir a liderança. Porque a razia de 1987 foi eliminar uma faixa etária da população negra que já tinha uma instrução secundária e superior, permitindo que houvesse, por uma ou 2 gerações, um vazio de quadros por preencher. Os quadros que se formaram depois surgiram todos de um universo securitário, isto é, só podiam estudar os indivíduos que fossem elementos da segurança, ou fossem elementos ou membros da segurança, ou indicados pela DISA, na altura, ou pelo partido, que era o MPLA, né, que dirigia e controlava a segurança. Uma das razões históricas a tirar desse terremoto político angolano é que na luta de aparelhos do MPLA, entre várias alas marxistas e leninistas, identificados como maoísmo ou com os soviéticos, a ala dos mestiços expatriados de Cabo Verde e sobretudo de São Tomé ganhou. A ala dos negros angolanos perdeu essa batalha e foi por dezena de anos apelidado de faccionista, o nome que todos aqui já conhecemos. Pois é, como dizia, ganhou a ala de segurança do Estado, a ala dos quem manda, manda. Quem não manda, cumpre. Até hoje continua, até aqui na vossa província, pá, eu tenho acompanhado de perto, através dos repórteres que eu tenho cá em Benguela, porque o Clube Capa tem uma filial aqui em Benguela, através dos meus repórteres locais, e sobre a realidade sobre a vossa província, e sei quanto é ditador o vosso governador. Né? Ele ainda pensa, o Armando da Cruz ainda tem saudade daquele tempo que ele andava na mata a fazer tiro. Pá. Pois é, ainda tem saudade daquele tempo. E se dependesse dela, a guerra teria voltado aqui, começando aqui em Benguela, né? Porque ele não gosta muito dos pretos. Ele sempre põe assim, mesmo nas frentes militares,
ele sempre sacrificava os negros, os mulatos ficavam sempre atrás. Esse é o feitio desse homem. E curiosamente, dentre os 18 governadores que nós temos, 75% desses governadores foram matadores no 27 de maio. Todos eles mataram. O gajo do Bié, o próprio Bento lá de Luanda, matou 2 amigos. E quando a Fundação 27 de maio denunciou essa matéria, ele veio a público a dizer: ah, não, é mentira, não sei o que, vou processar. Não, então está fixe. Nos processos nós temos aqui as mães e das pessoas que tu levaste, que até hoje nunca voltaram, estão aqui conosco. Vamos levar ao tribunal e vamos ver o que é que vão fazer no tribunal. Até hoje que disse que é nos processos, só estamos à espera do processo, já vai 1 ano e o processo nunca chega. Não sabemos se esse processo está vindo aonde, porque esse processo desconfia como a luz. Pá. Na minha banda falha muito a luz. Não sei como é que é. Deve estar vindo devagar, ou está gatinha aí. Mas a Fundação 27 de Maio continua à espera que o Bento lhe processa, né? E nós temos a certeza e temos as pessoas, andam aí, as pessoas que perderam seu ente querido, que o Bento levou-os e foram mortos. Na altura o Bento era do meu temperado. É a mesma coisa que fez o Boa Vida Neto, o governador do Bié, né? A mesma coisa que fez a governadora do Namibe, a mesma coisa que fez o governador do Quanta Sul.